Ué, gente, mas não tinha sido a Globo que tinha criado os gays? Oi, gente, tudo bom? Então, hoje a gente vai aqui falar sobre Rede Globo, liberalismo, mês do orgulho e beijo LGBT em novela. É sobre isso que a gente vai falar hoje. E vou ter que fechar a janela, porque o vento começou a ficar bem forte aqui. Pronto, fechei a janela. Estamos agora no ambiente sem ventilação, enclausurada. Aqui. Vamos lá! Caso você não saiba, neste momento agora, né, em junho de 2023, tá passando na Rede Globo uma novela cujo nome é Vai na Fé. Essa novela, eu não vou poder dizer muito sobre ela, porque eu não tô assistindo. Então, assim, se você espera uma review de novela, não vai estar tendo. Se você espera que eu saiba o nome dos personagens, não vai estar tendo. Se você espera que eu vá discorrer sobre o quão profunda tá sendo a relação desses personagens, não vai estar tendo, porque eu não tô assistindo. Não tô assistindo, mas isso não é importante pra discussão que eu vou trazer aqui com vocês. Olha, Pandora resolveu aparecer depois de muito tempo sem aparecer no canal. Muito que bem, tem que trabalhar também, né, minha filha? Tem que trabalhar também, tá sobrecarregando a Laverne. Mas acontece que a Rede Globo tá passando essa novela, cujo nome é Vai na Fé, e é uma novela que tem LGBTs, povo animado. É isso aí, mês do orgulho, tem que ter LGBT em tudo. Vamos colocar foto de bandeira LGBT por aí, porque é sobre isso. E acontece que um desses casais, né, um desses LGBTs que tem, ou melhor, dois desses LGBTs que tem, são dois meninos que são um casal, né, um menino e outro menino. E inúmeros momentos nessa novela, que eu não tô assistindo, mas eu sei porque foi polêmico isso, inúmeros momentos eles iam se beijar e pá! A câmera cortava, ou a câmera mostrava outra coisa enquanto eles se beijavam. E não aconteceu o bendito do beijo. Isso foram 9 cenas, tá? Foram 9 cenas de beijo que não teve beijo, que foram cortadas. Até que finalmente, assim, ó, pá! Veio o beijo aí. Veio o beijo aí o quê? Foi nesse final de semana? Foi no semana passada? Sei lá, por aí, não tem muito tempo, teve o bendito do beijo. E o beijo, gente, olha. O beijo foi um selinho. 9 cortes de beijo. Aí quando o beijo finalmente aconteceu, aquele beijo que tava deixando as LGBT sedentas, LGBT que assistia a novela, estavam sedentas, que não assistem a novela também estavam sedentas. Foi um selinho, assim, ó. Um selinho. Selinho que durou, sei lá, 2 segundos. E pronto, foi isso. E foi, né, tipo, eu assisti essa cena. Assisti, inclusive, essa cena, né, na página Universo LGBT, que mostrou ali a cena como sendo uma cena de término. O pedaço que tinha lá, pelo menos, mostrava que eles estavam terminando o relacionamento deles. Então, assim, desde o começo dessa novela, que não tem lá também tanto tempo, mas desde o começo dessa novela, eles cortaram 9 beijos das gay. É quando mostrou o beijo das gay, que eu nem sei se são gay ou se são bi, mas quando mostrou o beijo, foi o quê? Um selinho quando eles estavam terminando o relacionamento deles. Pra já dizer pra gente, olha só, vocês estão enchendo o saco, não vou mais encher o saco, porque não vai mais ter beijo. Mas vou dar esse agrado aqui pra vocês acharem que ainda vai ter. E provavelmente vai ter, porque provavelmente esse casal vai acabar voltando. Sei lá. Mas é bem provável que isso vai acontecer, né? Mas a Globo, ela tava cortando esses beijos e tava sendo muito polêmico. Tava saindo em vários portais de notícias, em vários portais de militância. Galera tava revoltada porque não tinha o bendito do beijo. Então a Globo tava sendo muito criticada. Aí eles colocaram por isso. E vamos lá. Primeiro de tudo, a Pandora tá me mordendo. Dá pra parar de me morder? Gravar o vídeo é mais importante do que te dar atenção nesse momento, tá? Hum. Mas vamos lá. Acontece que um beijo entre dois homens, né? Um beijo gay em uma novela é uma novidade? Não. Não é uma novidade. Isso já aconteceu. Tem muito tempo que isso aconteceu? Não. Não tem muito tempo que isso aconteceu, né? Não tem muito tempo. Mas já aconteceu. Então, assim, não é uma novidade. Por que que a Globo
tava receosa de mostrar esse beijo, sendo que a Globo já mostrou o beijo entre dois homens outras vezes, inclusive em novela. Por quê? Não sabemos, tá? A gente não sabe por quê, mas a Globo tava receosa. Mentira, de saber a gente sabe. Mas enfim, a Globo estava receosa. E cortar beijo entre dois homens em novela é coisa de agora? Não. Aí que não é de agora mesmo, né? Isso já fizeram várias vezes. Eu lembro daquela novela América, né? Novela velha, de gente velha, né? Que iria ter o beijo do Bruno Galhaço com outro ator que eu esqueci o nome dele. Porque eles eram, né? Tipo, ficou a novela inteira ali cozinhando. O Bruno Galhaço apaixonado por esse outro cara. E esse outro cara começando a demonstrar que era um cowboy lá. E aí no final da novela eles iriam se beijar. E gravaram o beijo, eles se beijaram. O Bruno Gagliasso falou que a cena ficou muito boa. Mas aí, quando foi ao ar, ali na TV, pro Brasil inteiro assistir, não apareceu a cena do beijo. Mostrou ali que eles iriam se beijar, né? E tudo, mostrou eles se olhando, se encarando. Mas aí, quando era pro beijo estar acontecendo, cortou. Veio o corte. Isso, gente, né? Há muito tempo atrás. Há muito tempo atrás. Início dos anos 2000. Eu acho que era início dos anos 2000. Eu não lembro mais o ano. Eu sei que essa novela eu vi um pouco dela. Então, eu lembro dessa cena. Eu tava na sala assistindo quando foi mostrar esse beijo que não aconteceu. E eu fiquei muito frustrada. Eu fiquei, caramba, as gays iam se beijar agora e não se beijaram. Fiquei frustrada, né? Muita gente ficou frustrada. As LGBTs todas ficaram frustradas. Foi uma comoção no Brasil naquela época, pelo menos dentro dos meios das gays. Mas aí vamos lá, né? É importante, que é a discussão que a gente tem que ter aqui no momento. É importante ter um beijo entre dois homens em uma novela? Isso é relevante? E sim, isso é relevante. As pessoas têm um motivo para estarem chateadas com isso. Porque, gente, novela, tá? Por mais que você possa não acreditar, por mais que você possa não consumir, novela ainda é um dos meios midiáticos mais consumidos no Brasil. Se não for, o audiovisual mais consumido no Brasil tá entre um dos mais consumidos. Faz parte da cultura brasileira assistir novela. As pessoas amam assistir novela aqui no Brasil. E as novelas do Brasil, elas são conceituadas mesmo fora do Brasil, né? As pessoas gostam muito de uma novela brasileira. Então a novela, ela é aquele veículo que está conversando com uma boa parte dos brasileiros. E que, inclusive, dita comportamentos de uma boa parte dos brasileiros. Eu não tô dizendo que um beijo entre dois homens numa novela vai fazer todos os homens que assistem a novela beijarem outros homens. Porque isso não acontece, infelizmente. O que acontece é que as pessoas vão naturalizando e ditar comportamentos é de frases, né, de coisas do tipo. Então, por exemplo, se a novela, que tem o poder de fazer bordões pegarem entre as pessoas, se tem o poder de fazer memes serem ali inesgotáveis por décadas e mais décadas, se a novela tem todo esse poder de influência na vida do brasileiro, onde o brasileiro fica comentando sobre aquela novela, aonde sai em revistas, ainda sai em revistas impressas, eu acho que sim, mas aonde saem muitos veículos de imprensa, aonde o Twitter fica comentando sobre a novela, e não só o Twitter, mas outras redes sociais também. Enfim, se a novela tem todo esse poder, a novela, quando ela mostra personagens LGBTQIA+, como sendo pessoas e normalizando essas pessoas, inclusive normalizando as demonstrações de afeto que essas pessoas têm, isso cria uma sementinha em quem tá assistindo. Não que vá fazer aquele seu tio super preconceituoso que fala que viado tem que apanhar na rua, que ele pare de falar que viado tem que apanhar na rua porque ele viu dois homens se beijando numa novela da Globo. Isso não é assim também. Mas vai plantando, sabe? Aos poucos esse tio vai ficando mais normalizado ali em ver dois homens se beijando, tá? Esse tio homofóbico, ele pode começar, primeiro ele vai ficar com raiva, ele vai xingar, mas aos poucos isso sendo tão mostrado pra ele, vai sensibilizando, ou melhor, vai dessensibilizando ele, e ele vai começando a ver aquilo com naturalidade, né? Ele vai começar a ver que, tá, aquilo é natural. Talvez isso não faça ele deixar de ser um homofóbico de merda, mas pode fazer com que ele pare de querer bater em dois homens quando ele vê dois homens na rua se beijando, entendeu? A novela, ela tem esse poder de influência cultural muito grande na vida dos brasileiros. Isso é inegável. A novela não é o único que tem esse poder de influência grande culturalmente falando. Todo
todo tipo é, de produto, tava esquecendo a palavra produto. Todo tipo de produto audiovisual tem esse poder. Tudo aquilo que interfere culturalmente, né, que entra na cultura das pessoas, tem esse poder de influência. Então, por isso que a gente fica tão chateado quando vê LGBTQIA+, sendo tratados com indiferença ou com algo muito diferente nesses veículos, entende? Tipo, a gente quer que pessoas LGBTQIA+, sejam tratadas como os outros personagens são tratados, com uma naturalidade, pra gente começar a ser naturalizada dentro da sociedade, já que a cultura tá normalizando a gente, tá naturalizando a gente. Então, quando a gente vê uma emissora como a Globo, que é uma emissora que ela tem tanto pleiteado essa questão de ser a favor das minorias, sabe? Olha só, a gente é progressista, olha só, a gente é diverso. E a gente vê essa emissora censurando um beijo entre dois homens e só dá esse beijo pra audiência, né? Só mostra esse beijo pra audiência quando esses dois homens estão terminando a relação deles e ainda assim é só um selinho depois de 9 cortes. Ela também tá passando uma mensagem. E a mensagem, no caso, que ela tá passando é de que nós, pessoas LGBTQIA+, sobretudo os homens gays, que é o que tava em debate ali, não são normais, não são naturais, não têm um afeto que é natural, não tem um afeto que deva ser visto como natural. Então ela acaba reforçando essa visão de que LGBT não é normal, de que LGBT não tem espaço na cultura, de que LGBT só tem espaço até um determinado ponto. E é muito triste ver isso acontecendo em 2023. Já foi triste ver isso acontecendo, sei lá, 2006, eu não lembro qual época que saiu aquela novela, mas já era triste ver isso acontecendo naquela época. Quem dirá agora, sabe, 2023. E é mais esquisito ainda porque a gente já viu esses beijos acontecendo na Globo antes, né? A gente já viu, a gente já viu. E aí eu fico me questionando do quanto que a Rede Globo, quer dizer, não fico me questionando, porque eu já sei a resposta disso. Mas é importante a gente usar isso para se questionar do quanto que a Rede Globo realmente se importa com diversidade, do quanto que não só a Rede Globo, do quanto que essas empresas que, né, tipo, dizem abraçar a diversidade realmente se importam com a diversidade e do quanto disso é simplesmente para acalmar uma parcela do público. Porque, gente, vamos lá. Vocês lembram naquele vídeo que eu fiz sobre esquerda identitária? Se você não lembra, assiste aquele vídeo. Ele tá no card aqui em cima e é o vídeo que saiu antes desse. Então tá meio difícil você não lembrar caso você acompanhe a transmissão. Mas naquele vídeo eu falo muito sobre como que o liberalismo ele acaba fingindo que aceita pessoas de grupos minoritários para cooptar essas pessoas que fazem parte desses grupos minoritários para que elas apoiem o liberalismo, sabe? Para elas acharem que dentro do liberalismo elas vão ter espaço, elas vão ter direitos. Algo que às vezes a esquerda deixa a desejar para essas pessoas. Então, isso daqui da Rede Globo é uma ótima exemplificação disso. Porque a gente está falando de uma emissora que diz abraçar a diversidade, uma emissora que está toda dentro do sistema capitalista, obviamente, né? E que além de estar toda dentro do sistema capitalista, eu olhei pra lá porque a Pandora tá fazendo algo suspeito. Eu achei que ela fosse fazer xixi no sofá, mas ela estava deitando no sofá. Ainda bem, eu já tava aqui em alerta, com medo. Mas ela tá dentro do sistema capitalista, como tudo, né, no nosso país está dentro do sistema capitalista. E a Rede Globo, ela, né, lucra muito com o liberalismo econômico. Ela lucra muito com esse sistema capitalista, sobretudo sob esse viés liberal, não tanto com o conservadorismo. Ela já entendeu que não, que o conservadorismo não é bom para ela. Então, ela flerta muito com o liberalismo e ela sempre apoia os seus políticos liberais ali em época eleitoral e tudo mais, né? Ela sempre faz isso. E ela sempre se vende também como essa emissora que abraça a diversidade, que apoia as gays, que apoia as LGBTs e que apoia pessoas de diversas cores, pessoas de diversas, enfim, diversos tipos de minorias, né? Ela se vende dessa forma. Mas esse apoio dela só vai até determinado ponto. Esse apoio dela só vai até o ponto em que isso traz lucro para ela. Quando ela fica com um pequeno receio de que isso não traga lucro, ou que isso de alguma forma tire
um pouco do lucro dela, não só não traga lucro, mas tira um pouco do lucro dela, ela retira as LGBTs da jogada. Ela retira a minoria da jogada. Ela retira o beijo entre dois homens da jogada. Entende? É assim que o liberalismo funciona com pautas minoritárias. O liberalismo finge que aceita a gente, o liberalismo diz que aceita a gente, o liberalismo diz que dá direitos pra gente, o liberalismo diz que a gente vai ser como qualquer outra pessoa desde que a gente mereça, basta conseguir isso pelo mérito, pelo poder do mérito. Mas ele não te dá isso. Ele finge que te dá isso, mas ele não te dá isso, porque quando chega o momento dele te retribuir, sabe? Quando chega o momento dele te dar o espaço que ele diz que te dá, ele te dá uma migalha. Ele te dá um micro espaçozinho. Ele te dá um selinho quando um casal formado por dois homens está terminando depois de ter tido 9 cenas de beijo desse casal sendo cortada da novela. É isso que o liberalismo faz. E eu tô usando aqui, né, um exemplo muito pequeno para mostrar para vocês. Mas em meios políticos é a mesma coisa também. Eles fingem que apoiam a gente, mas eles fazem de tudo para que a gente não tenha direitos, para que no máximo a gente consiga gastar o nosso dinheiro com eles, gastar o nosso dinheiro com essas empresas, gastar o nosso dinheiro na economia liberal para fazer a máquina do mercado girar, porque aquela mão invisível do mercado não é capaz de fazer o mercado girar sozinha. Até porque a mão invisível do mercado nem existe. Mas tem toda essa questão. E esse caso da Rede Globo, ele é só, sabe, uma exemplificação do que acontece em todo o contexto sociocultural que a gente tem aqui sob viés liberal. Eles dizem que aceitam a gente, eles colocam, né, uma pessoa LGBTQIA+, para concorrer ali em algum cargo político. Eles colocam pessoas LGBTQIA+, às vezes para gerir alguma pasta específica, né, como no caso do MDB com a Léo Áquila, mas ao mesmo tempo eles estão colocando ali para votação projetos de lei contra pessoas LGBTQIA+. Ao mesmo tempo eles estão o quê? Eles estão tentando barrar escolas de terem espaço para pessoas LGBTQIA+ dentro dessas escolas. Eles estão barrando a gente. Ao mesmo tempo que eles fingem que eles vão incluir a gente, eles não incluem. Eles só colocam pra gente um selinho na novela e é isso que a gente tem. A gente que se contente com isso. Porque assim, eles não desagradam os conservadores em sua totalidade, né? Eles não desagradam os conservadores a ponto de perderem esses conservadores. E eles também não chegam a perder a minoria, no caso, as LGBTQIA+, porque eles deram alguma migalha ali para sustentar as LGBTs ali apoiando aquela empresa, sabe? Então eles ficam nessa, eles estão o tempo inteiro fazendo esse jogo com a gente. O liberalismo está o tempo inteiro fazendo esse jogo com a gente. E, consequentemente, as empresas que estão dentro dessa lógica capitalista, liberal que a gente tem no Brasil, elas ficam fazendo esse jogo com a gente. Ficam tentando agradar um pouquinho a gente sem desagradar os conservadores. E agradar os conservadores sem desagradar demais a gente. Eles ficam tentando fazer esse equilíbrio que, na verdade, não é um equilíbrio. É uma coisa que a minoria sempre vai estar desfavorecida, porque a minoria tem menos poder do que a maioria, né? E a minoria, no caso, é a minoria social que eu tô falando, não é a minoria numérica. Mas as minorias sociais, elas sempre têm menos força, porque as minorias sociais não estão dominando esse, né, sistema capitalista, elas não estão no topo da pirâmide. E é isso que o liberalismo faz. Agora que a gente tá em junho, no mês LGBT, que é AP+, oh meu Deus do céu, me deem o seu pink money. A gente vê muitas empresas colocando ali, né, no avatar delas, a bandeira LGBTQIAP+. Só que quanto dessas empresas estão empregando pessoas LGBTQIAP+, e empregando para cargos que as pessoas LGBTQIAP+, possam evoluir na empresa, que elas possam, sabe, conseguir destaque e não só ganhar um salário mínimo. Quantas dessas empresas estão fazendo isso? Quantas dessas empresas estão de fato usando pessoas LGBTQIAP+, para fazer as suas propagandas? E das que estão usando pessoas LGBTQIAP+, para fazer essas propagandas, quantas dessas empresas estão inserindo essas pessoas no mercado de fato?
Quantas dessas empresas que estão colocando avatar de arco-íris e que estão colocando pessoas LGBTQIA+ para propaganda em junho, elas colocam pessoas LGBTQIA+ em propaganda no restante do ano? E quantas dessas empresas que fazem isso, elas estão se abstendo ou não financiando, né, que aí entra em se abster, elas estão decidindo ativamente não financiar de forma nenhuma políticos que são conservadores ou que têm algum tipo de programa LGBT-fóbico. Quantas dessas empresas estão apoiando políticos que são LGBTQIA+, que querem lutar por pessoas LGBTQIA+? Quantas dessas empresas estão fazendo isso? Eu não sei. Você me diga aí nos comentários. Mas enfim, tinham me pedido algumas vezes pra eu falar desse caso da Globo. Eu achei que eu já tinha deixado passar, né? Porque, enfim, né? Achei que seria uma pauta que seria muito fria, então não valia a pena falar. Mas aí o beijo veio, aí eu pensei, tá, então agora eu vou falar sobre, né? Já que veio o beijo, já que veio a migalha, eu vou falar sobre agora, porque eu acho que esse ciclo tá encerrado. E achei que daria sabe? Seria um time bom pro vídeo. Se vai ser um time bom pro vídeo, eu não sei, né? Vai depender do quanto de views que esse vídeo vai ter, mas eu acho que não vai ser tantas, não. Mas eu achei que era um exercício interessante pra eu trazer aqui pra vocês pensarem a respeito disso. Apesar de que eu acho que talvez vocês já tenham pensado a respeito disso. É um vídeo esquisito, eu sei, mas eu quis ligar a câmera e falar essas coisas aqui pra vocês. Então me digam o que vocês acharam dessas reflexões que eu trouxe aqui pra vocês a respeito desse selinho na novela. Me digam o que vocês acham de tudo isso. Deem o like de vocês, copiem o link e compartilhem por aí. E também não se esqueçam de se inscrever nos canais caso vocês não sejam inscritos ainda. Eu ainda tô resfriada, então talvez minha voz tenha ficado estranha, me desculpem por isso. Mas esse foi mais um vídeo do Transmissão, canal sem tema. A gente se vê na próxima. Até mais. Ah, e pra pensar também sobre pessoas LGBTQIA+ em novela, né? É um exemplo que eu sempre dou, mas na época que teve o Ivan na Força do Querer, as pessoas passaram a entender muito mais pessoas trans, né? Então, novela realmente tem um poder cultural forte aqui no Brasil. É isso.